Então vamos para Mateus capítulo 5, eu só vou ler o versículo 1 e 2. Hoje vamos fazer uma introdução nesse sermão. Vamos entender, vou fazer um sermão explicando o sermão. Olha só, né? Olha como é que começa, né? Um sermão para explicar um outro sermão. Mas realmente o sermão do Senhor é a palavra dele, né? É a palavra verdadeira. Por isso que a gente não está falando de qualquer sermão, mas da palavra de Deus. Então, Mateus 5, versículos 1 e 2. Diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. E aí vai para o versículo 3, e Cristo vai ensinar os seus discípulos ali. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estudar a Tua Palavra. Nesse início agora, Deus, de estudos dentro aqui do Sermão do Monte, que o Senhor já vai preparando o nosso coração, realmente, Deus, tirando tudo aquilo que precisa ser retirado dele, toda maldade, imundícia, pecado de nossos corações, e colocando, Deus, a compreensão da Tua Palavra através do Teu Espírito Santo, para que através dessa série de mensagens, Deus, nesse sermão chamado Sermão do Monte, podemos, assim, Senhor, estar perto do Senhor, saber o que o Senhor deseja para as nossas vidas através de cada ensino que será transmitido, e que assim o Teu nome seja engrandecido e glorificado, porque esse é o alvo, porque o Senhor escreveu esse sermão chamado Sermão do Monte. Louvamos a Ti, te pedimos a Tua direção no nome de Cristo. Amém. Esse, irmãos, é o sermão mais longo que o Senhor Jesus Cristo fará ao longo da sua passagem nessa terra, né? Na sua primeira vinda. Como também é o sermão mais conhecido e um dos mais importantes devido à quantidade de ensinos que contém nele. Aqui, entre Mateus 5 até Mateus 7, nós encontramos cerca de 20 ensinamentos do Senhor. Imagine, 20 ensinamentos, né? Mas eram só 10 mandamentos, né? Pois é, o Senhor tem muito mais para nós, né? Para nos ensinar. Mas 20 ensinamentos, orientações ali práticas, né? São mencionados nesse sermão que compreende os capítulos de 5 a 7. E o sermão paralelo do monte, né, também, o texto paralelo ao sermão do monte aqui de Mateus capítulo 5 é Lucas capítulo 6. Então lá em Lucas capítulo 6, você pode depois olhar em casa com mais cuidado, anota aí, mas ali tem uma síntese dos ensinos que são mencionados aqui no sermão do monte em Mateus 5, só que de forma breve, tá? Você vai enxergar ali em um único capítulo, ou quase metade daquele capítulo, o autor do Evangelho de Lucas, o próprio Lucas, ele vai mencionar o sermão do monte, principalmente as bem-aventuranças, alguns pontos ali, tá bom? Mas a maioria dos ensinos e o sermão está bem mais detalhado aqui em Mateus capítulo 5. A palavra sermão, para nós, né, passa a impressão de algo muito formal e sério. Não sei se você tem essa ideia, né? Quando fala assim, o pastor vai dar o sermão, né? Então você já fica assim, como se fosse uma bronca, né? Como se fosse algo assim duro, algo terrível, né? Uma coisa assim monstruosa. E você já quer correr da igreja, né? Já quer ir embora, já não quero ouvir sermão não. Mas a verdade é que o sermão, o termo sermão, que não aparece em nenhum momento aqui no versículo, mas a gente percebe, né, que é o título de muitas bíblias aí, de muitas versões bíblicas, o título dessa passagem. O sermão é apenas um discurso religioso, é uma pregação, ou propriamente dito um ensino, tá? Como que aconteceu agora há pouco na escola bíblica. Então, nós nos assentamos para poder estudar a palavra de Deus e alguém vai falando ali, né, predizendo aquilo que está sendo dito. E note que é isso que o Senhor faz. No versículo 2 de Mateus 5, eles vão se assentar, como diz o versículo 1, e vão se achegar aos seus discípulos, e ele passou a
ensiná-los. Então a palavra aqui é didáscalos, que é de mestre, né? Ou de instruir como mestre. Alguém ali que vai ensinar aqueles que estão ali, que são os seus ouvintes. Notamos que o Sermão do Monte não é um discurso teórico. Ele não vai propriamente trabalhar uma defesa de doutrinas, embora que a gente encontre muitas doutrinas da palavra de Deus no Sermão do Monte. Mas esse não é o alvo do Sermão do Monte, tá? Porque o Sermão do Monte ele é muito prático e ilustrativo. E ele vai trabalhar acerca do caráter da vida, ou o verdadeiro caráter de vida dos discípulos de Jesus Cristo. Esse que é toda a busca desse sermão. É expressar o caráter de vida dos discípulos do Senhor. O Senhor utiliza muitas figuras aqui, e isso ele vai fazer porque ele está usando figuras na linguagem do povo. Então ele precisa passar a transmitir o sermão, já que vai ser as multidões, dentro de uma linguagem interessante. Se você vai ali em Mateus capítulo 5, versículo 13, você vai ver que Cristo vai falar sobre o sal da terra. Ele vai usar uma expressão, uma figura de linguagem para descrever o que são os discípulos, o que são os servos dele, o sal da terra. Isso tem um sentido, porque naquela época as pessoas muito bem conheciam o que era o sal, né? O sal era algo, hoje para a gente é algo até nocivo, né? A gente não pode tomar muito sal, comer muito sal, que dá problema na saúde. Mas o sal naquela época era usado para exatamente, como nós vamos ver, não só salgar a comida, mas para conservar as coisas. Não tinha geladeira naquela época. Se Cristo talvez estivesse hoje em nosso meio, então ele poderia falar, vocês são a geladeira da terra, né? Expressando a ideia de que conserva alguma coisa ainda, né? Então a ideia aqui é exatamente, ele está usando figuras que são na linguagem popular, tá bom? Que eles entendiam. E aí ele vai falar sobre, no versículo 14 de Mateus 5, sobre a luz do mundo. Então note aqui outras expressões que ele está usando, a luz do mundo. Naquela época a luz era essencial, como hoje também. Mas naquela época não tinha lâmpada, né? Então tudo era por lamparinas, por lâmpadas mais antigas, né? Que tinham que ligar com azeite e tudo mais para poder manter aceso. E não tinha, talvez, até velas também, né? A questão de vela, de parafina, isso tudo foi mais recente, com petróleo, né? Tá? Então lembra, nas velas, não existia vela naquela época. Era totalmente contrário, era azeite, né? Então tinha toda uma forma, né? Então a gente já vai tirando a ideia, né? Existia vela naquela? Não, que a vela vem da parafina, do petróleo, né? Então foi muito mais depois, né, que se descobriu essas coisas. Ele também vai falar no versículo 27 do capítulo 5 sobre arrancar o olho. Olha só, né? Claro, Cristo, ele, quando fala arranca o teu olho, né, é uma figura de linguagem. Ele está usando não uma expressão literal, né? De que, olha, você tem que arrancar um olho mesmo e... Senão, então aqui seria uma igreja de cego, né? Todo mundo ia andar aqui assim, né? Cadê você, irmão, né? Tudo bem com você? Não tem sentido, né? Aqui a expressão de Cristo. O contexto aqui é totalmente outro. Ele vai falar sobre nem o i ou tio, que era uma expressão daquela época para dizer a respeito das coisas se completando ou que são completas, né? Nem o i ou tio. Então ele fala ali sobre a questão da lei no versículo 18, que até os céus e a terra passarem, nem um i ou um tio jamais passará. Né? Então ele está falando ali sobre toda a lei. Né? Então ele cita com o i e o tio como se fosse as letras aí indicando até para a gente, né? Soa como uma rima, né? I ou tio, né? Algo assim. Então naquela época era uma forma de dizer algo que é completo, né? Também ele vai falar sobre o ditado que muito bem nós conhecemos, né? Olho por olho e dente por dente, né? Embora que ele vai citar esse ditado no versículo 38, mas não quer dizer que Cristo está dizendo que nós devemos fazer tudo com olho por olho e dente por dente. Ele vai falar que, olha, vocês ouviram sobre olho por olho e dente por dente, mas eu vos digo que ele vai dizer uma outra coisa, né? A gente vai entender. Então, ele está usando aqui várias outras coisas, como os olhos como a lâmpada do corpo, em Mateus 5:22. Em Mateus 7, versículo 6, ele vai falar sobre pérolas aos porcos, são expressões. Ele vai falar sobre, agora, os paralelos, né, de dois, né?
Ele vai falar em Mateus 7:13 sobre as duas portas, né? A porta estreita e a porta larga. Em Mateus 7:16 ele vai falar sobre as duas árvores. E em Mateus 7:24-27 ele vai falar sobre as duas casas. Uma edificada sobre a rocha, a outra sobre ali sobre um terreno que não é rochoso, né? Um terreno arenoso. Então note que esse sermão ele é predito no monte também, né? E que monte era esse? E aí com certeza todo mundo vai dizer assim, esse monte era em Jerusalém, né? Era em Jerusalém? Os irmãos aqui, eu quero ver agora aqui. Onde era que Cristo pregou aqui o sermão do monte? Foi em Jerusalém, não foi? Foi? O Monte das Oliveiras, pronto, falou. Então o sermão do monte foi pregado no Monte das Oliveiras. Quantos concordam com isso aí? Não, né? Eu não sei, eu acho que no momento que ele estava, não tinha monte. Não tinha monte, então temos aqui que não é monte, então o monte aqui é fictício, né? É o sermão do monte que não era monte, né? Muito bem. Não. Então a gente fala, né, a gente pode pensar muitas vezes, olha, foi o Monte das Oliveiras, que é o monte que vem em nossa mente, né? Mas não era o Monte das Oliveiras, e não era em Jerusalém. Hã? Não, também não é o monte. É nas regiões da Galileia, tá? Isso a gente vai entender no contexto, né? Se você ler Mateus, os capítulos 3 e 4, antes, né, do capítulo 5, claro, você vai notar que Cristo ele vai sair da Galileia, ele vai para o Jordão, a fim de se encontrar com João Batista, para ser batizado. E aí nós lemos lá em Mateus 3,13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão. Então ele estava na Galileia, porque Jesus ele morava na Galileia. Às vezes a gente tem a impressão de que Cristo morava onde? Em Jerusalém, né? Mas não, ele morava na Galileia. E ele morou em duas cidades, né? Ele morou em Nazaré e ele morou em Cafarnaum. Mas em Cafarnaum foi aonde ele realmente viveu mais tempo, né, ali. Então, no versículo 13 fala que ele foi ser batizado e aí ele saiu da Galileia e foi para o Jordão, que ficava nas regiões próximas ali de Jerusalém, naquela região mais deserta, mais próxima de Jerusalém. Ele desceu. E ali, naquele local, ele então se dirige e ali acontece o batismo, como nós sabemos, de Cristo. Na sequência, ele logo, né, e ali inicia o seu ministério, naquele momento, e na sequência nós temos a tentação de Cristo. Então Cristo é tentado, conforme Mateus capítulo 4, Cristo é tentado ali, ainda no deserto. Então a gente percebe que a própria tentação de Cristo é naquelas regiões desertas ali, onde estava João Batista, no Jordão, então por ali também. E depois note que no versículos 12 a 13, Cristo ele se retira, ele volta agora para a Galileia de novo. Nos versículos 12 e 13 do capítulo 4, quando ele fala assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Então a gente aqui já tem até uma mudança de Cristo, né? Quando ele volta do batismo dele, então ele se encaminha e vai para a Galileia, e ali ele deixa Nazaré, né, e vai morar em Cafarnaum. E a distância de Nazaré e Cafarnaum é de 44 quilômetros. Note a pé, né? Ele vai fazer essa mudança. E Nazaré ficava na região também da Galileia, mas ao sul e no interior, mas não ficava tão no litoral do mar da Galileia. E já Cafarnaum era uma cidade ao norte da Galileia e fazia fronteira, né, com o mar da Galileia. Então você pode olhar depois ali no mapa da sua Bíblia e você vai localizar. E em Cafarnaum é onde o Senhor Jesus Cristo ele vai conhecer a metade dos seus discípulos, né? A meia dúzia, né, dos seus discípulos. Ali, logo quando Cristo volta, a partir do versículo 18 de Mateus 4, vai falar que ele conhece ali os seus discípulos. Ele conhece ali a Simão, ele conhece a André, que eram irmãos, né? Eram as duplas, né? Então ele conhece ali três duplas, né? Pedro e André, que eram irmãos. Depois ele vai conhecer Tiago e João, no barquinho, né? Então eles estão ali também. E ele vai conhecer também Filipe e Natanael, que não aparece aqui no texto de Mateus 4.
mas vai aparecer em João, capítulo 1, versículos 35 a 51, que Filipe vai chamar a Natanael, olha, achamos o Messias e tal. Natanael desconfia, pode vir, aí ele vai falar o quê? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Porque eram cidades próximas, e eram cidades que, de certa maneira, tinha uma rixa, né? É como o Rio São Paulo, né? Algo assim, tinha uma rixa. Então, eles se expressavam desse jeito. E aí, Cristo conhece também a Natanael e tudo mais. Então, ao final aqui do Sermão do Monte, nós vamos ver exatamente que ele está na Galileia, né? E lá em Mateus capítulo 8, já saindo do Sermão do Monte, a gente percebe, capítulo 8, versículo 1, nós lemos o seguinte, que Cristo, quando ele encerra o seu discurso, né, no Sermão do Monte, diz assim, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam, né? Então ele desceu do monte. E aí note que no versículo 5, aí ali ele vai fazer uma cura de um leproso ainda, né? Ainda tem isso. Cristo prega, desce e no final tem um leproso para ele poder curar. Mas no versículo 5, note, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião que aí trouxe o seu servo para ser curado. Então nós percebemos exatamente o seguinte, que Cristo está aqui exatamente, onde é que é a localização desse Sermão do Monte? A localização é exatamente nas regiões da Galileia e perto de Cafarnaum. Porque assim que ele desce do monte, ele entra na cidade de Cafarnaum. Então é em algum monte ali da região de Cafarnaum. Quando você for a Jerusalém, você vai lá em Cafarnaum, tira uma foto e me mostra, tá bom? Então, né, é bom passear por esses locais aí, né, se Deus permitir. Então logo nós percebemos que o Sermão do Monte ele é pregado nessa região. E o Constable ele vai dizer que esse sermão ele realmente foi muito proveitoso Cristo ter falado o sermão naquela região pela geografia da própria região, né? Do Mar da Galileia e do entorno de Cafarnaum, porque não havia montanhas altas. Então aqui quando fala de um monte, não fala de algo assim penoso, né? Lá em cima, que tem que subir 3.000 metros, né? Para poder ouvir Cristo, né? Não é isso. Mas aqui ele está falando exatamente de colinas, de muitas colinas. Você está viajando de carro e você olha para fora e você vê aquelas colinas brancas, aquelas colinas verdes, né? Que sobem, é uns morrozinhos, né? Pequenos, sobem e descem. Então é tipo aquilo ali, tá bom? Era uma região que não tinha muitas árvores, e corria muito vento por conta do Mar da Galileia, que passava vento, né? No mar, uma região mais aberta, então vinha muitos ventos. Então isso tudo propiciou. Por quê? Porque imagine, tinha que ser um local mais plano, não tão alto, para que as pessoas pudessem subir até lá. E além disso, tinha que ser o quê? Um local onde as pessoas pudessem escutar a voz. Então é muito provável que quando Cristo está citando esse sermão aqui, ele está fazendo esse sermão, ele está contra ou a favor do vento? Ele está a favor do vento, né? Porque se fosse contra, ele falava aqui e ia ouvir lá atrás, né? Mas ele está a favor do vento. Então é como se o vento está vindo de cá e ele profere a sua palavra, né? Ele abre a boca e fala e chega a voz para quem está aí. Porque naquela época, lembra, né? Não tinha microfone. Não tinha nada disso. Então imagine, a voz do pregador tinha que ser mais imponente. Então eles subiam para essas regiões para poder ali pregar e proferir. E não é à toa que Cristo faz isso, porque ele poderia fazer na cidade. Podia pegar mais gente? Pode. Mas por que ele subiu no monte? Porque tem essa ideia de que ali poderia ser pregado com mais facilidade. Então a gente percebe isso com relação a Cristo. E Cristo falava às multidões, né? No curto tempo de ministério de Cristo, nós vamos ler de Mateus 4, versículo 23 a 25, exatamente isso. E Cristo, no início do seu ministério, ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. 24, e a sua fama correu por toda a Síria, porque era uma região próxima de lá também. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou.
E 25 ele vai falar, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então Cristo, no início do seu ministério, ele começou, né, a mostrar aqueles sinais e as pessoas foram ali atentas, né, querendo e seguindo a Cristo. E seguindo a Cristo. Grava muito bem isso, elas estavam seguindo a Cristo. Então, as multidões ali de Mateus 5:1, quando você vê ali, né, e vendo Jesus as multidões, é essa multidão que seguia a Cristo. É essa multidão que seguia a Cristo. E nem todos dessa multidão eram realmente o quê? Salvos. Isso é algo nítido que vai se ver no ministério do próprio Cristo. Aqui, quando fala de discípulos, né, aproximaram-se os seus discípulos. Os discípulos não eram somente os 12, porque lembra, até aqui Cristo não tinha 12 ainda, Cristo só tinha 6. Né? E além disso, Cristo estava se referindo a todos também como seus discípulos, porque estavam o seguindo. Embora aqueles que realmente seguiam e aqueles que não seguiam. Né? Então, nem todas as multidões que seguiam a Cristo eram crentes genuínos. Muitos estavam ali só pelos milagres, sinais e tudo mais. E o próprio termo discípulo nos evangelhos é muito amplo, tá bom? E inclui todos os que escolheram seguir a Cristo por algum tempo, de qualquer maneira. Então não podemos igualar a palavra cristão como discípulo nesse sentido aqui. A gente pode dizer, eu sou discípulo de Cristo, verdadeiro, né? Você, nós. Mas olhando os evangelhos a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes tem muitos discípulos ali, mas alguns abandonaram a Cristo, porque a palavra discípulo em si é aquele que segue. Né? Eu posso estar seguindo alguém que eu não concordo, eu posso, né? ou vice-versa. Então, podemos observar também, irmãos, e aqui é muito interessante, bem interessante, as comparações entre o Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte e Moisés. Né? O Matthews Henry, um teólogo, ele escreveu dizendo que Moisés subiu ao monte e recebeu de Deus a lei sobre trovões e relâmpagos. Lembra lá? No Êxodo? Ele vai subir para receber as tábuas e o Deus fala assim, Moisés, só sobe você. Essa multidão fica aí, né? E aí, os relâmpagos e aquelas coisas todas, ninguém podia chegar naquele lugar, nem encostar no monte, né? E trouxe para a multidão que estava embaixo, porque não se podia chegar no monte diante da santidade de Deus. Então, somente Moisés foi lá pegar a lei e trazer e descer do monte para entregar ao povo. Já Jesus Cristo subiu ao monte e ali ele pregou uma exposição profunda sobre o significado da lei de Moisés, aquela lei que Moisés pegou, né? Com voz firme, mas ao mesmo tempo mansa, né? Trazendo consolo, trazendo as multidões para perto dele. Né? Então, enquanto Moisés só subiu sozinho e deixou a multidão embaixo, Cristo falou que sobe o monte comigo, né? Sobe o monte comigo. E convidou-os ao evangelho que os santifica. Né? Ao invés deles só observarem a santidade de Deus de longe, Cristo chama pessoas para subirem o monte, para poderem também serem santificados. Então há uma comparação aqui bem interessante que esse autor faz, porque o tema exatamente da pregação de Cristo é exatamente falar sobre a lei. Ele escolhe exatamente a lei e o evangelho, né, as duas coisas que ele vai trabalhar, como o tema principal do Sermão do Monte, né, como a base, né, a sua base para ele poder chegar aonde ele quer. O Whitby vai dizer que o Sermão do Monte é muitas vezes a mensagem mais mal interpretada da Bíblia. Porque já surgiram muitas interpretações a respeito do que Cristo queria dizer aos seus servos aqui. Primeiramente, uns diziam que o Sermão do Monte é o plano de Deus para a salvação. Né? Que se você obedecer e seguir o Sermão do Monte, você vai ser salvo. Concorda comigo? Não. Né? É impossível, né? O próprio Cristo vai dizer lá na frente, se a nossa justiça não exceder da dos escribas e fariseus, né? Meu Deus, né? Os fariseus faziam coisas que nem eu faço. E por aí vai. Outros apontaram para o fato de que o Sermão do Monte é um tratado para a paz mundial. Que se as nações seguirem, né, à risca o Sermão do Monte, elas vão chegar à paz mundial. E aí, concorda?
Ou discordam, né? E outros vão dizer que o Sermão do Monte não se aplicaria estritamente aos nossos dias, mas aos tempos futuros no reino milenar. Tá? E até alguns que pensam dentro das nossas igrejas batistas regulares, pensam desse jeito, né? Que aqui não, que se refere mais ao tempo futuro, né? Ao reino de Deus, por causa do reino de Deus, que é mais no futuro. Mas de fato, irmãos, embora que esse sermão foi predito pelo Senhor Jesus Cristo, e nele contém o Evangelho, não é em si, claro, um manual de instruções para que alguém possa salvar a si mesmo. Não é um manual. Nunca foi, né? Visto que sabemos que a salvação é por graça e não por obras. Também, esse sermão de modo algum, né, se pode apresentar como um tratado da paz, que Cristo chama as pessoas, as nações a resolverem os problemas mundiais. Por quê? Porque apesar de todas as pessoas observarem esses ensinos aqui, né, certamente elas não chegariam à paz mundial devido aos seus pecados, né? Impossível. Com todas as leis que o mundo tem, ainda assim os homens burlam as leis e fazem as suas maldades. Então esse não é o alvo do Senhor aqui, né? Ele está se referindo a um público específico, não a uma multidão de pessoas ímpias. Ele está falando dos servos, dos discípulos verdadeiros dele. E também, do mesmo modo, é difícil apenas compreender que esse sermão do monte aponte somente para eventos futuros. Por quê? Porque não há tantas predições proféticas aqui, ou escatológicas, e também outras promessas futuras, não há tanto isso. Você vai ter no sermão das bem-aventuranças, bem-aventurado aqueles que são, né, que choram, porque serão consolados no futuro, uma promessa. Mas não está apontando muito a questão escatológica aqui, porque se você nota Mateus 5,16, você vai ver que os tempos verbais, os tempos dos verbos aqui no Sermão do Monte, na maioria das vezes eles estão falando de ações no presente. Note que ele diz assim no versículo 16 de Mateus 5: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Qual o tempo verbal aqui de ver e de glorificar? Agora, né? No momento em que Cristo estava pregando ali, ele estava falando agora. Estou falando do futuro, estou falando de agora, né? Embora que ele está, claro, isso aqui vai ser usado no reino de Deus também, né? Porque alguns dizem que é a lei do reino de Deus, mas ele está falando de um tempo agora, um tempo presente, tá bom? Então, o que é o Sermão do Monte, né? Qual o tema do Sermão do Monte? É isso que eu quero que vocês fixem hoje. O tema do Sermão do Monte é o caráter justo do verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. É isso que o Senhor Jesus ele quer mostrar no Sermão do Monte. Ele quer exatamente falar sobre o caráter, qual o caráter do verdadeiro discípulo de Cristo. Tá? É isso que ele quer falar no Sermão do Monte. E no versículo 20 a gente encontra exatamente isso, né? E é Cristo apontando para isso. Quando ele fala assim, o versículo que eu até citei agora há pouco: porque vos digo, Mateus 5,20, porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Jamais entrareis no reino de Deus. Claro, aqui não é uma condição. Não quer dizer que vamos ter que fazer por nós mesmos justiças, né? Boas coisas justas para merecer a salvação. Mas Cristo vai apontar exatamente para esse fato, porque naquela época as pessoas consideravam os escribas e fariseus como os mais santos, né? Como aqueles mais assim supimpas, né? Como aquela nata do leite que sobe, né? Então, é a nata, né? Então, quando Cristo fala isso, a pessoa fala assim: mas Senhor, como é que a gente vai, né? Porque se os escribas e fariseus já são santos e o Senhor está falando que a gente tem que ser mais além do que eles, né? É impossível aos homens. É isso que Cristo quer causar a eles. Quer causar a ideia de que, olha, isso é impossível a vocês, só que o fato é, eu vou tornar vocês assim. Né? Eu vou tornar vocês assim. Então, o enfoque dele é exatamente isso. É o evangelho que vai exatamente causar essa transformação de caráter em nossas vidas. O discípulo aqui não é aquele que apenas
segue e ouve a Jesus. Por isso que quando Cristo faz esse chamado, no versículo 20, e todo mundo deve ter ficado, né? Nossa, e agora, né? Se os fariseus e os escribas são a nata do leite, e eu preciso ser melhor que eles, então eu estou morto, né? As pessoas poderiam ter pensado. Mas Cristo exatamente está chamando essas pessoas para serem isso. Então ele está falando para os discípulos verdadeiros. Para aqueles discípulos que não apenas ouvem a Jesus Cristo, mas aqueles que seguem, que praticam o que Jesus Cristo diz. Esses sim são os verdadeiros transformados. Algumas vezes, ao longo do Sermão do Monte, nós vamos ver comparativos que Cristo vai fazer dos discípulos com os hipócritas, que são os fariseus e que são os escribas, né? Porque Cristo quer exatamente deixar claro qual é a qualidade de discípulo que ele busca. Ele está falando, eu não quero que vocês sejam fariseus e escribas, eu quero que vocês sejam outra qualidade de discípulos. Então Cristo vai fazer essa diferenciação. E Jesus expõe como esses grupos religiosos, na sua época, possuíam uma justiça artificial, exterior, com base na lei do Antigo Testamento. MacArthur ele vai dizer que esse sermão é uma magistral exposição da lei e um potente ataque contra o legalismo farisaico, terminando com um chamado de fé ao Evangelho, fé e salvação. Cristo expôs o verdadeiro significado da lei, mostrando que as exigências que ela fazia eram humanas e impossíveis de serem cumpridas. É isso que Cristo vai expor aqui.